Fala pessoal, tudo bem? Luana, Larissa, Pedro, a Ana Laura está aqui comigo no login da Samara. O som tá bacana, dá para a gente continuar? Vamos ver. Então, beleza. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre grupos de risco e formas de orientação quanto à cárie e a doença periodontal. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é uma trajetória, tá? Uma trajetória da nossa vida. Como assim, Alexandre, uma trajetória da nossa vida? Né? Nós temos os nossos órgãos dental, né? Então, quando a gente fala de dente, a gente não fala só de esmalte, dentina, a gente fala de polpa e não para por aí. A gente fala de ligamento periodontal, osso alveolar. Então, isto é o órgão dental, cemento. Só que estes dentes, eles têm uma história, né? Assim como a gente. E aí eu pergunto, né, Luana, Larissa, Pedro, vocês envelheceram? Sim, eu envelheci e se Deus quiser, eu vou envelhecer muito mais, não é? Agora, olha só, envelhecer é diferente de ficar doente. Muita gente faz essa associação, né? A pessoa, ela tem 70 anos, ela envelheceu. A pessoa, quando ela tem 15 anos, comparado com quando ela tinha 2 anos, ela envelheceu, né? Pode ser diferente. Então, a boca, ela tem idades diferentes, assim como o nosso organismo. O que a gente não pode aceitar de forma alguma é a seguinte situação, né? Quando que um dente, ele tem que ser extraído? Eu falo um grupo de dentes. Terceiro molar. Em algumas situações, né, por exemplo, infraoclusão, dente impactado, pouca mucosa de gengiva inserida e o dente não está ocluindo. E aí a idade ideal é entre os 17 e os 21. Por quê? Para esse dente, ele ainda não ter afetado, por exemplo, o dente adjacente, talvez com reabsorção, cistos, e até mesmo para evitar pericoronarite. Então, para esse dente, em alguns casos, a gente tem recomendação, né, para quando que esse dente ele tem que ser feita a exodontia dele. E olha só que interessante, é o último dente da nossa cavidade bucal a erupcionar. E é o único que a gente faz essa recomendação. Agora, de contramão a isso, algumas pessoas pensam assim, e eu já escutei essa pergunta, né? Vocês já escutaram essa pergunta de, quanto tempo que dura o dente? Eu sei que ele nasce, né? Falando uma linguagem popular aqui. Eu sei que ele nasce ali por volta dos 6 anos, mas ele dura até os 50, 60, 70? Uai, a minha avó com 18 anos já usava prótese total, né? Dando um exemplo assim. E algumas pessoas acreditam nisso, e a gente discutiu isso no início da nossa disciplina. Então, o que eu quero trazer aqui? Que o tempo, ele é fator de risco dependendo da faixa etária. Risco a quê? Cárie e doença periodontal. E quando a gente lembra daquele quadro, né, daquele diagrama, daquele fluxograma da aula de biopatogenicidade do biofilme da cárie e da doença periodontal, independente se é cárie ou se é doença periodontal, se não controlado, vai chegar onde? Vai chegar na perda dental. Então, por isso, a gente tem que trabalhar bem o nome da nossa disciplina, prevenção. Quando a gente faz a prevenção, a gente consegue fazer com que o nosso dente ele envelheça da maneira correta, certo? Boa noite, Cláudia.
Para isso, eu fiz uma espécie de uma história. Boa noite, Milena. Fiz uma espécie de uma história para a gente contar como que é a vida do ser humano e como que é a vida desse dente na cavidade bucal. Quais os desafios esse dente passa, essa gengiva passa, esse periodonto passa. E o que nós temos que fazer para prevenir cárie e doença periodontal nessa fase. Então, por exemplo, todas essas fotos aqui são imagens que eu peguei no Google de pessoas sorrindo, tá? E a gente vai começar justamente por uma criança que ainda não tem nenhum dente erupcionado. O que vocês acham, pessoal? Escrevam aí no chat para mim, por favor. Este menininho aqui, ele precisa ter, ou melhor, ele precisa realizar a higienização da boca? Porque dente não escova. Se não tem dente, como que vai escovar os dentes? O que vocês acham? Ótimo, Cláudia. Ótimo. Ele não tem dente, mas ele tem fundo de saco de vestíbulo, ele tem língua, ele tem bochecha, ele tem palato, ele tem rebordo, né? Então, a recomendação nessas situações é fazer o quê? Envolver o dedo com uma gaze, umidificar numa água filtrada e fazer a limpeza em toda a cavidade bucal, né, bucal do nenê. Principalmente aonde? Rebordo, tá? E também fundo de saco de vestíbulo. O que é esse fundo de saco de vestíbulo? Essa região mais profunda da boca, tanto na parte lingual quanto na parte, né, no caso na parte lingual não chama fundo de saco de vestíbulo, né? Ele faz parte do assoalho da boca, mas a gente também tem que fazer essa limpeza desta região. Então aqui é simples, né? Mesmo sem dente, é necessário e é importante realizar esta higienização. Então, mostrando aqui para vocês no slide, né? Pega uma gaze umedecida e vai passando em todo o rebordo, em toda a região mais profunda, tanto próximo da língua quanto na região vestibular, certo? Olha só, nenhum dente na cavidade bucal desse neném. Mas vamos passando. Olha só aqui, esse aqui tem carinha de ser bagunceiro, né? Olha só, ele tem, ou melhor, 4 dentes. 2 dentes descidos superiores e 2 dentes descidos inferiores. Ótimo, Cláudia. É justamente, né? Tem que higienizar todos os dias como se tivesse dente. Porque a gente fala, você já escovou os dentes hoje? Mas não é certo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? A gente não escova só dente, mesmo quem tem dente, né? A gente escova língua, a gente faz bochecho, remove restos de alimentos, a gente faz o uso do fio dental, restos alimentares, né? Que é um dos tipos de biofilme. Então, é uma técnica que a gente pode até mudar, né? Você já fez a sua higiene oral hoje, a sua escovação hoje? Porque imagina, chega lá um senhorzinho e a gente pergunta para ele, né? Você já escovou seus dentes hoje? E ele usando uma prótese total? Tudo bem que na prótese total tem os dentes, né? A gente conseguiria orientar ele, mas tem formas da gente abordar como que foi o conteúdo da semana passada, né? Adequar nossa linguagem para a orientação ocorrer da forma mais adequada. Mas vamos lá. E o que vocês acham desse neném aqui, ó? Tem 2 dentes superiores e 2 inferiores. Escovar ou não escovar? Vamos lá. Existem 2 vertentes na odontologia, tá? Uma das vertentes fala que só tem que escovar os dentes a partir da erupção do primeiro molar descido. Esta não é uma vertente que a gente segue. A vertente que a gente segue é, a partir do primeiro dente na boca, já pode utilizar a escova dental. Não é necessário ter sulcos profundos,
tá? Você pode orientar dessa forma. Alexandre, dá para fazer a higienização nesse paciente com gás e água umedecida? Já dá, mas já é importante esses dentes terem contato com flúor. Alexandre, pasta de dente com flúor para criança, isso vai dar fluorose, como assim? Não, gente, tá? Isso era na minha época de graduação. Na minha época de graduação eu aprendi que para crianças o ideal era pasta sem flúor. Mas hoje as academias de odontopediatria, elas recomendam que a dosagem do flúor não seja pelo tipo, ou melhor, que a dose do flúor não seja modulada pela presença do flúor ou não nas pastas, mas sim pela quantidade de pasta de dente que deve colocar aqui. Então, por exemplo, esta criança tem somente dentes descidos e não tem molar descido. A gente pode utilizar a escova de dente? Pode utilizar. A gente pode utilizar pasta de dente fluoretada? Sim, com 1000 ppm de flúor, que é basicamente o que é indicado para adulto, né? Mais de 1000. Só que ao invés de colocar 1 grão de ervilha, a gente vai colocar meio grão de arroz. É só um pouquinho, é só sujar um pouquinho, tá? Inclusive, pessoal, tem um artigo muito legal, que vocês forem percebendo como que eu faço lá nas atividades do Moodle, eu coloco em amarelo quais são as partes que eu quero que vocês leiam, que são as partes principais e mais importantes. Tem um artigo muito legal que mostra justamente isso, sobre como que fazer a higienização em criança, né? Só que essa parte de como faz, o fio dental, a escovação, quando ela é indicada, está correto. Mas, por ser um artigo mais antigo, eu até risquei lá, tipo assim, está riscado em vermelho. Não leia, e ainda fiz uma observação. Essa lá embaixo, né? Aqui, essa informação, ela não é mais atual, não é atual, porque nesse artigo ainda recomendava-se que não era para utilizar pasta de flúor, mas com flúor nessa idade. Mas hoje a gente sabe que pode ser utilizada. Então, fio dental, escova e em torno de meio a 1 grão de arroz. Só faz um sujinho na pasta de dente, né? E pode fazer essa escovação. Posso utilizar uma gaze também com água filtrada? Posso, tá? Então você pode passar principalmente ali fundo de saco de vestir. Ponto importante aqui, pessoal, nessa fase a criança ela não consegue cuspir. Então a gente tem que ir construindo esse hábito, né? Não deixar a criança com a escova, com a pasta com flúor. Se ela quiser, para já ir adquirindo, né? Criança é assim, ela entende aquilo ali como uma brincadeira. É igual tomar banho, né? Normalmente as crianças não gostam de entrar no banho e não gostam de sair do banho, não é? Então, porque depois que está lá, vira uma brincadeira o banho. A escovação, ela também tem essa parte lúdica de brincadeira. Então, a gente tem que orientar, né, os responsáveis dessa forma. Inclusive, quem é o responsável, tá, pela higienização bucal da criança até os 9 anos são os próprios responsáveis, independente se é pai, mãe, tio, avô, se é babá, tá? Se é amiga dos pais que cuidam naquela época, e, né, por aí vai. Por quê? Né? Até os 9 anos, a criança ela não tem uma capacidade motora para executar com precisão todos os movimentos da higienização. Agora, isso não significa que a criança não pode escovar seus dentes. Ela tem que escovar os dentes. Não uma desse tamanhozinho, né? Mas conforme ela vai ficando mais velha, ela pode escovar os dentes. Agora, o responsável, ele tem que avaliar se a higienização ela foi bem feita. Então, outro ponto importante, ó, por mais que aqui os dentes estão juntinhos, normalmente sempre tem um diastema, né? Olha só aqui a foto, ó. Sempre tem um diastema, que é esse espaço entre os dentes. E o fio dental, ele não é para passar só onde tem ponto de contato dos dentes.
inclusive no adulto, ó. Tem que passar na gestagem de extremidade livre também. Fio dental, ele entra levemente no sulco e contorna. Isso fica muito comum, daqui a pouco eu vou discutir com vocês, mas principalmente em quem tem já primeiro, segundo molar. Ficando um pouquinho mais velho, por volta dos 6 anos de idade, já completando aqui, em torno dos 3 anos de idade, já completando aqui a dentição decídua. Essa criança, ela já tem mais facilidade, por exemplo, para cuspir. E a alimentação dela já está mais rica em açúcar, principalmente da sacarose. Hoje tem uma vertente aí, algumas crianças acham que refrigerante é bebida de adulto, não é? Tá só ali no suco, mas a gente sabe que não é assim. Cedo ou tarde vai estar introduzido na dieta bala, chocolate, doce, refrigerante, suco com açúcar, leite com açúcar. Então, nessas idades, a criança ela já tem muito contato com açúcar. E quando eu falo muito contato com açúcar, eu nem falo muito contato em termos de quantidade. A gente já discutiu isso aqui na parte de cariologia. É muito mais prejudicial poucas doses, mas muitas vezes ao dia, né? Ou seja, uma frequência muito grande, do que grandes doses, mas em intervalos curtos, ou seja, frequências pequenas. Então, esse rapazinho aqui, com todos os dentes na boca, como que tem que ser a higienização dele? Então, aqui tem todos os dentes descidos. A higienização tem que ser com fio dental, tem que ser com a escovação, tem que escovar a língua, tem que orientar ele a cuspir. E a quantidade ideal de pasta de dente, nessa fase, é 1 grão de arroz, viu, pessoal? 1 grão de arroz. E o foco em que? Oriente os responsáveis, principalmente em relação aos doces. Gente, vou fazer uma enquete aqui, tá? Quem aqui come doce? Marca sim. Quem aqui come doce, marca não. Acabei de colocar. Quem come doce, marca sim. Quem come doce, marca não. Caramba, nós somos um formigueiro, tá? Por que eu falo isso, gente? Porque o doce faz parte da nossa rotina, da nossa dieta. E a gente gosta, não é prazeroso comer um doce? Eu gosto. Nossa, ontem eu comi um doce de leite que tava uma delícia, Também comi um chocolate, nossa, eu tô doceiro mesmo. Ontem foi geleia de mocotó, Mas como que eu comi? Eu comi tudo ao mesmo tempo. Tem como proibir? Não tem como proibir. Agora, a gente tem que fazer as orientações, como eu já falei, em relação à frequência. Porque comer, gente, é prazeroso. A gente tem que comer na quantidade certa, tanto açúcar quanto alimentos saudáveis. Não adianta a gente ficar comendo muita gordura, muito sódio. A gente tem que modular isso também. Mas a gente sabe, a gente já aprendeu aqui que para ter uma desmineralização visível clinicamente é de 7 a 14 dias. Então a dieta é importante, fundamental. A cárie dental é uma doença comportamental. Depende dos nossos hábitos. Mas a gente também tem que ter uma boa escovação, assim a gente consegue controlar. E o que eu falei do fio dental é justamente isso aqui, ó. Muita gente vem passando o fio dental na proximal, na interproximal de todos os dentes, E quando chega aqui, ó, na distal do último dente, nesse caso o molar descido, mas no nosso, por exemplo, um molar permanente, que não tem outro dente adjacente, não passa o fio dental. E pensa só comigo, essa região já é uma região difícil de escovar, porque, ó, vem a escova. Se a escova for reta, ó, é difícil as cerdas irem até lá. Então, o que a gente tem que fazer? Abre a boca e inclina mais a escova, ó.
para tentar fazer com que as cerdas cheguem até aqui. E o fio dental, ele não é só para tirar aquele pedaço de carne, de alface, aquela casca de feijão do dente, né? Ele também auxilia na remoção do biofilme. Principalmente que o fio dental, como a gente discutiu na primeira semana de aula, aquelas fotos, né, que eu mostro, o fio dental ele entra levemente no sulco gengival. E eu gosto de enquete, eu vou fazer outra enquete aqui. Você, agora a pergunta é para você, tá? Vocês passam o fio dental na distal do último dente? Vamos ver. Não tem problema se responder que não passa não, viu, gente? Tem problema nenhum. Ó, tô gostando de ver aqui. Ah, eu não dei o resultado da outra, né? A outra, 100% das pessoas que votaram comem açúcar. Esta aqui, deixa eu ver, em torno de... Deixa eu fazer a conta. Sou ruim de conta. E eu já fui bom. 83% aqui da nossa sala já desculpa, 83% passam fio dental na distal do último dente. Gostei de ver, viu, gente? É isso aí. Para a gente ensinar certo, nós temos que fazer o quê? Fazer certo. Não é isso? Alexandre, Oi, pode falar, Pedro. porque eu extraí o primeiro pré e os terceiros molares, então eu consigo passar a escova lá no distal do último dente, você acredita? Não quer? Desculpa. Eu extraí os quatro primeiros prés e os Aham. quatro terceiros molares, então eu consigo passar a escova até lá no último dente, no distal. Por isso que eu não consigo Ah, passar. porque de certo Não, seu arco era curto, Pedro, então, e aí não tinha espaço, por eu isso que já optou colocar a por parede, isso. né? E aí, Uhum, e aí eu tive que extrair. E depois volta a extrair entendi. os terceiros molares. Tá, aí Então é eu não aquela coisa, são menos dentes para tomar cuidado, né? Mas não significa, como você mesmo falou aí, que a tensão ela é menor, né? Pelo contrário. E isso, gente, daqui a pouco eu vou discutir sobre esse tipo de fio dental de novo, mas valeu aí pela participação, Pedro. Tá? Olha só, continuando na nossa trajetória do avanço na idade, no envelhecimento. Agora, ó, de ter todos os dentes descidos, a gente já começa a fase de dentição mista. Então, essa menininha aqui, ó, já teve um dente esfoliado. Por volta ali, mais ou menos, né, dos 6 anos de idade. Esta outra aqui, ó, um pouquinho mais velha, os dentes, né, ela já tem 4 dentes permanentes que estão em erupção. E como que é feita essa higienização, gente? Da mesma forma. Só que aqui, nessa fase dos 6 anos, a gente tem algo que é um risco a mais. Por isso que a gente bate na tecla nessa disciplina sobre isso, né, em relação à idade, os grupos de risco. Olha só, aqui tem os incisivos, canino, primeiro molar descido, segundo molar descido. E o que está acontecendo aqui? Erupcionando o primeiro molar permanente. Gente, até agora, tirando os dentes descidos, vocês concordam comigo que, por exemplo, incisivos inferiores e incisivos superiores, o dente descido ele esfoliou para aí vir o permanente. Vocês concordam comigo? Nessa situação, o primeiro molar permanente ele erupciona sem nenhum dente esfoliar. E esse período a gente chama de janela da infectividade, porque como, né, os pais normalmente esquecem disso e eles ficam atentos ali, tem o dente um dente ele só vai erupcionar quando o outro esfoliar, né? O pensamento com linguagem popular seria: o dente permanente só nasce quando o de leite cai.
mas não é assim. E olha só a dificuldade de higienizar essa região. Porque quando vai erupcionando e vai ficando ali as pontas de cúspide, olha só nesse esquema, ó, e vai ficando as pontas de cúspide, vai sendo difícil a escova alcançar ali. E é muita gengiva ao redor, vai criando uma espécie de capuz também, e acumula muito biofilme ali. E aí junta, né, essa ausência da informação e da orientação relacionada que o primeiro molar ele erupciona sem um dente descido esfoliar. Não tem ali um dente descido. Ele já erupciona naquela região. Com a dificuldade de higienizar, uma criança de 6 anos, que normalmente é uma idade difícil da gente conseguir fazer a higienização, por isso que tem esta janela da infectividade, porque é uma idade muito frequente da prevalência de cárie dental. Mas vamos lá, 6 anos, as mesmas orientações, tá? 1 grão de arroz, e aí a gente começa, né, a fazer já toda a parte fio dental, começa não, né? E a gente continua toda a parte fio dental, escovação. Aliás, a partir do momento que vai ser aí por volta de 6 anos, quando a criança ela perde o reflexo de engolir a pasta e ela adquire o reflexo de cuspir a pasta, a gente já pode mudar de meio grão, desculpa, a gente já pode mudar de 1 grão de arroz para meio grão de ervilha. Ainda é pouco? Ainda é pouco. Tá? Mas agora, como ela já consegue cuspir, que é normalmente aí por volta de 6 anos, a gente já pode mudar sim. Beleza? Então, mostrei aqui para vocês, né, o primeiro molar permanente erupcionando, coincidente aqui, né, com a esfoliação dos incisivos centrais superiores e inferiores descidos e a erupção desses dentes, e com 6 anos é o que a gente chama de janela da infectividade. Continuando a nossa história, agora esse aqui já é um rapazinho, né? Já está ali por volta dos seus 12 anos. Em média, com 12 anos, já completou a erupção de todos os dentes da arcada, com exceção do terceiro molar. Por isso, gente, por isso que o CPOD, que é aquele índice, né, de que faz a mensuração de dentes cariados, perdidos e obturados, que na verdade são restaurados, né, ocorre aos 12 anos, é a principal faixa de comparação, tá? Então, quando tem, né, mais ou menos essa idade aí, dos 12 anos de idade, a gente já tem todos os dentes, com exceção do terceiro molar erupcionado ou erupcionando. Os últimos são os segundo molares, tá? E os dentes caninos, que eles erupcionam aí próximo dos 12, 13 anos de idade. Certinho? Aqui, a criança ela já pode, né, o pré-adolescente, ele já pode escovar com 1 grão de ervilha tranquilamente, ele já está orientado, e a gente tem que orientar também a não engolir e não comer por querer, tá? Eu já conheci professores, colegas meus, que falam que já tinha paciente, sabe aquela pasta Tandy do coelho? Era um coelho, não era? Tinha o Tandy Tutti Frutti, era um coelho, e o Tandy Morango era um castor, um esquilo. Vocês lembram disso? Tinha gente que passava no pão para comer. Parecia geleia. Tem essas histórias. Consequência disso, fluorose, né? Então, o flúor ele é extremamente importante. A gente só tem que entender como, ou melhor, com qual quantidade que a gente tem que indicar, né, e orientar os nossos pacientes. E olha só, da mesma forma como aconteceu aos 6 anos de idade, que o primeiro molar ele erupcionou sem nenhum tecido esfoliar, aqui, por volta dos 12 anos, o segundo molar permanente, ele vai
erupcionar. Então, alguns, né, por mais que não é uma fase tão crítica quanto aos 6 anos de idade, em alguns livros eles trazem como a segunda janela da infectividade, né, porque tem os mesmos fatores de risco, já que é um dente permanente erupcionando, sem ter um tecido esfoliando, dificuldade de acesso, talvez as pessoas nem veem que ele está erupcionando, né? E dificuldade de realizar a higienização, até porque cria aquele capuz, as pontas de cúspides vai erupcionando, né? Vai um processo lento e que, se não realizar de uma forma adequada, o controle do biofilme pode levar ao processo carioso. Na adolescência, a gente já começa a perceber que, até agora eu falei praticamente de higienização relacionada à cárie, né? Mas aqui já começam a ter, principalmente aos 12 anos, alguns casos de doença periodontal, principalmente gengivite. E essa gengivite, a cárie, né, ela também tem que tomar cuidado na higienização, porque nesta fase, que aí é a adolescência, por volta dos 12 anos, ela tem que ser bem controlada. Por mais que a gente já viu na nossa disciplina que a gengivite ela é reversível, mas ela pode, se não controlada, evoluir para uma periodontite, que ela é mais grave, né? Já que além dos tecidos periodontais de proteção, a periodontite também envolve os tecidos periodontais de sustentação. Então, um fator aqui de risco que a gente tem que ficar atento na orientação para os pacientes adolescentes é a erupção dos terceiros molares, né? Tem gente que não tem, como a Ana Laura, que está aqui na minha frente, não tem, ela nasceu, né, sem nenhum germe dental do terceiro molar. Ela não tem o dente ciso. Não é que ele não nasceu, não erupcionou, tá? Não tem o germe dental. Eu já tive os 4 e os 4 em função. Alexandre, você ainda tem os 4 em oclusão? Não. Por que você tirou, então? Bom, primeiro ponto que eu tirei. A gente entende que no periodonto, não é a Samara, é a Ana Laura, viu, gente, que conecta com o login dela para fazer a gravação da nossa aula. Isso é uma brincadeira que ela faz. Não tem nada a ver com evolução, tá? Talvez, daqui uma vez, tinha uma aluna que ela era bióloga e ela me falou a quantidade de anos, mas agora eu esqueci, tá, gente? Mas para ser considerado um processo evolutivo, eu vou colocar aqui, é como se fossem milhares de anos, né? Para ser considerado um processo de evolução. E a gente ainda está muito no início disso, tá? Então não dá para considerar. Ela está rachando de rir aqui, ela vive, fala isso para mim como se estivesse contando vantagem. Mas isso aí, Mirena, ela é sortuda, né? Mas não evoluída. Mas voltando aqui, por que eu fiz a exodontia dos meus terceiros molares se eles estavam em função? Porque a gengiva, pessoal, ela é importante, a gengiva inserida. Depois vocês vão lá no espelho e olhem para vocês verem que em volta dos dentes tem uma gengiva mais queratinizada. E lá mais superior, mais apical, tem uma mucosa que não é queratinizada. E ao redor dos dentes, nós temos que ter gengiva queratinizada, que é essa gengiva inserida. E eu estava perdendo essa gengiva inserida. Eu já não tinha mais gengiva inserida, era só mucosa. Ou seja, para eu ter previsibilidade naqueles dentes, eu teria que fazer um enxerto gengival. Aí, cirurgia por cirurgia, como não tinha essa necessidade, né? Não tinha que colocar em lugar de outro dente que foi perdido, que eu tive agenesia, não tive nada disso, né? Então, eu optei por, né, não eu, porque na época eu estava como paciente, né, e mesmo assim a gente tem que seguir a orientação do dentista. E aí, conversando, a gente chegou no consenso que seria melhor fazer a exodontia dos meus terceiros molares. Então, são vários fatores, nem sempre é preciso, mas na grande maioria dos casos é preciso fazer essa cirurgia do terceiro molar.
Vou mostrar aqui, ó, algumas das situações que são indicadas além dessas que eu falei, né? Então, por exemplo, quando o dente ele está impactado, ele não consegue erupcionar, ou a erupção dele é parcial, porque imagina, ó, aqui eu tenho o segundo molar. O terceiro molar, se ele tiver assim, vai dar tudo certo, ó. Ele vem erupcionando. Agora, quando ele está horizontalizado, o que acontece? Ele vai forçar o segundo molar. E isto pode ocasionar o quê? Quando fica muito tempo assim, pessoal, ocorre por essa compressão, ocorre até uma reabsorção do dente do segundo molar, tá? Um outro ponto importante, em alguns casos não acontece essa reabsorção, mas esta região ela fica cariada, porque fica difícil de escovar, fica difícil de higienizar aquela região. E um outro ponto muito comum é a pericoronarite. Então, os dentes, mesmo quando ele está erupcionando, né, no eixo correto, esta membrana gengival que recobre pode acumular biofilme embaixo dela e ela pode inflamar. Isso a gente chama de pericoronarite. Quando esse terceiro molar ele está oblíquo, horizontalizado, né, tem diversas classificações, ou melhor, 3 classificações para isso, né, pode acontecer da mesma forma esse acúmulo de biofilme aqui. Dessa forma, né, pensando nessa reabsorção, principalmente quando está coroa com raiz, pensando na dificuldade de higienização, que pode levar a cárie, pensando na anatomia, pensando que talvez esse dente não vai ter função oclusal, pensando nessa parte pericoronarite, várias vezes, ou melhor, na grande maioria das vezes, indica-se a exodontia dos terceiros molares. Mas o foco aqui é o que, gente? Prevenção. Oriente o paciente de vocês nessa fase aí dos 17, 18 anos, tomar muito cuidado, higienizar bem essa parte da distal do segundo molar. Principalmente, a gente sabe como que é, né? Ah, nem fiz radiografia, não sei ainda, mas se o dentista, se você já perceber que tem ali, né, a possibilidade de estar erupcionando, normalmente a gente consegue ver até umas pontinhas de cúspide. Foque com seu paciente a importância dessa orientação justamente para não ter esta inflamação que é a pericoronarite. E aí agora a gente vai, né, de um adolescente para um adulto jovem, aí na faixa dos 20 anos, 23 anos de idade. Este adulto jovem, ele quer o quê, pessoal? Dente claro, né? E aí a nossa orientação vai ser principalmente relacionada ao quê? Na parte de doença periodontal. Uma boa higienização, porque não adianta ter dente claro se a gengiva está inflamada. Orientação em relação ao uso de tabaco, tá? E sempre pergunte, né, o dentista, vocês podem auxiliar na anamnese, se o paciente ele faz de algumas substâncias ilícitas. E para isso tem que ter um alto grau de intimidade. Né? Nem de intimidade eu falo, de confiança. Por quê? Algumas substâncias ilícitas podem causar efeitos danosos, tanto nos dentes quanto na gengiva. Então, por exemplo, nós estamos publicando agora um caso muito interessante de paciente que tinha restauração em resina, né? Porque queria o dente bonito. Fez a restauração de resina e a resina durou muito pouco. Teve baixa previsibilidade, porque faz muito uso do cigarro e do cigarro de maconha. Tá? Os dois tipos, tabaco convencional, a maconha, a mascar o fumo, isso mancha muito o dente. Tá? E causa também problemas para o periodonto. O cigarro, ele é, além das toxinas, né, a temperatura, a presença de fumaça, o cigarro, então, ele é considerado um fator etiológico secundário para as doenças periodontais. Lógico que só vai ter gengivite, periodontite se tiver biofilme,
Mas se for um paciente fumante, diabético e por aí vai, aumenta a chance de ter essa de ter esta doença periodontal. Fugiu a palavra aqui, pessoal, desculpa. Aí a gente já sai dos adultos jovens, já vem para os adultos de meia idade, ali por volta dos 50 anos, 55 anos de idade, onde ele já tem, né, alguns sinais leves de envelhecimento dos dentes, pequenos desgastes, uma leve alteração de cor, mas isso também pode ser resolvido com clareamento, tá? Pequenas recessões gengivais, não grandes, gente. Olha só, a progressão de uma recessão gengival considerada fisiológica é de 0,019 milímetros por ano. Então, vou até fazer essa... Não, nem vou fazer essa conta. Né? Já fiz aqui de cabeça. Vou facilitar para o meu lado aqui. Se fossem 10 anos, pessoal, o fisiológico do periodonto ter uma recessão, que muita gente conhece como retração gengival, seria de 0,2 milímetros. É muito pouco, é da espessura de uma recessão gengival. Da espessura de uma faceta minimamente invasiva, entre aspas, lente de contato dental. Em 30 anos, seria 0,6 milímetros. Mesmo assim, é muito pouco, né? Então, este seria o considerado fisiológico. Então, já com a nossa boca, ela já vai envelhecendo, mas com sinais de quê? Com sinais de saúde. E como eu falei com vocês, ó, aqui na distal tem que passar o fio dental, ó. E vamos lá. Começou a envelhecer. Olha o exemplo desse senhor. Esse senhor, ele envelheceu com todos os dentes na boca. E é isso que a gente espera. Gente, dente não tem prazo de validade. Dente, como eu falei no início da aula, não tem idade para ser realizada a exodontia. Isso é um pensamento retrógrado. Algumas pessoas pensavam assim. Hoje não, com a prevenção, os dentes eles duram a vida inteira. Tem um pouquinho de recessão gengival? Tem. Tem desgaste? Tem. A gente tem que prevenir isso também? Tem. Tá? Inclusive, a gente, né, no nosso projeto de extensão de lesões não cariosas, a gente tem um grupo um perfil no Instagram, e a gente vai fazer uma série de posts do nosso projeto de extensão, orientando a comunidade a como prevenir lesões não cariosas. E a gente vai colocar essas postagens lá no grupo de vocês, para vocês ajudarem a gente a propagar essa informação. Então, envelhecer com saúde bucal não significa envelhecer com todos os dentes na boca. Não adianta envelhecer com todos os dentes na boca e todos eles com muito desgaste, necrose pulpar, muita restauração, bolsa periodontal, tá? Envelhecer com qualidade bucal significa envelhecer evitando processo carioso, evitando desgaste, evitando recessão gengival a nível patológico, evitando gengivite, tá? Então, a gente tem que pensar justamente sobre estes pontos. Então, olha só essa frase, gente. O dente envelhece, assim como todas as partes do nosso corpo. Ou o quadril de uma pessoa de 80 anos tem o mesmo potencial do quadril de uma pessoa de 20? Não, né? E conforme você usa, pode envelhecer mais rápido ou mais devagar. O Guga, né, o Gustavo Kuerten, que é um dos maiores tenistas do mundo e um dos maiores brasileiros, né, ou o maior brasileiro, né, no masculino, tem uma mulher que ela ganhou mais título que ele, né? Mas o Guga, ele teve problema no quadril, porque o tênis é um esporte que sobrecarrega o quadril.
Mesmo problema que ele teve, o Kaká, jogador de futebol, também teve, né? Ou seja, usou de uma forma que fadigava antes do envelhecimento natural. E isso acontece com dente? Acontece, não só pela cárie, mas por apertamento, bruxismo, dieta ácida, tudo isso. Então, dente não tem prazo de validade. Os dentes devem durar a nossa vida toda, beleza? Olha só esse exemplo aqui. Todas essas imagens eu peguei do Google, peguei na internet, tá? Justamente para não ter problema, tá lá com acesso livre. Olha esse senhor, né? Com ausência de um central. E o que eu quero mostrar aqui? Alguns idosos envelhecem sem dentes. Então, ó, né? Já teve perda de molar permanente, incisivo central. E qual a dificuldade daqui? Que a gente já discutiu. Vai pôr uma prótese sobre implante? Vai pôr uma prótese parcial removível? Vai fazer uma prótese fixa de 3 elementos e passar o fio dental com porta-agulha? Né? Que são conteúdos que a gente discutiu na semana retrasada. Então, aqui a gente já tem um embasamento para poder orientar este paciente. A perda dentária não faz parte do envelhecimento do dente e não pode ser considerado normal, que é o que eu falei, né? E além, né, outra coisa que não pode ser considerada normal é envelhecer com os dentes em situações muito patológicas, muito danificadas, seja por cárie, por doença periodontal ou por desgaste. Olha esse outro exemplo aqui, né? Um senhor mais desdentado. E olha só, pessoal, né? De novo, vai fazer prótese sobre implante, vai preparar, vai fazer o uso de uma PPR, como higieniza. Todos esses termos, nesses conteúdos, eles estão, né, claros lá no módulo 5. Isto, no módulo 5. Como que higieniza uma prótese parcial removível, todas as orientações quanto a isso. Então, por exemplo, pode colocar no Corega? Algumas sim, outras não. Então, essas próteses parciais removíveis, que tem a armação metálica, não é bom colocar no hipoclorido de sódio, né? Para quem trabalha aí com um endodontista, vai lembrar da solução do Milton. Por quê? De Milton. Por quê? Porque ela reage com metal, escurecendo, deixando um pouquinho mais poroso. Então, ali pode utilizar aqueles tabletes, né, efervescentes, que ajudam na limpeza da prótese. O paciente tem que dormir sem a prótese, tá? Então, as recomendações que a gente passou aqui no módulo 5. E, de forma alguma, pode chegar nessa situação, ser um desdentado total, que é triste. É triste, né? Em 2010, o CPOD aos 65 anos de idade, ele era de 27. O que isso significa? Que dos 28 dentes, tirando o terceiro molar, né? Ou seja, dos 28 dentes avaliados, 27 estavam perdidos, obturados, né, ou restaurados, ou desculpa, perdidos, cariados ou restaurados, ou obturados, né? E desse EPOD de 27, mais de 90% era de dentes perdidos. Ou seja, em 2010, padrão da saúde bucal do idoso, do brasileiro, que é um idoso jovem de 65 anos, era de ter aproximadamente 2 dentes na boca, né? Então, a gente tem que utilizar as bases dessa disciplina para atuar lá naquele início e não ocorrer processo carioso, processo de doença periodontal, mas também estarmos preparados para tratar os pacientes que chegam utilizando prótese, aparelho ortodôntico, prótese sobre implante, removível e por aí vai. Beleza, pessoal? Então, aqui, simulação de uma prótese do tipo protocolo, uma prótese total, com todos os dentes, né? E aí a gente já viu no módulo 5 como que faz a higienização desse tipo de prótese. Beleza? Mensagem que eu queria deixar também aqui: reabilitações protéticas não recuperam funções totais dos dentes.
Então, aquela história de, colocou a prótese, agora pode comer um churrasco. Não, não é assim, tem tempo de adaptar. E olha só, a força de mordida de um paciente que usa uma prótese total, ela é de aproximadamente 15 a 20% de um paciente dentado. A força de mordida de um paciente que usa o protocolo, que é aquela prótese que a gente viu no módulo 5, que ela é total, mais fixa sobre implante, ela atinge aproximadamente 70 a 75% da força de mordida de um paciente dentado. Ou seja, né, recupera parte da estética, recupera parte da fonética, da função, recupera, mas nada é igual ao dente, por isso que nós temos que valorizar demais os nossos dentes e os dentes dos nossos pacientes. Certinho? Pessoal, então, fico por aqui com o conteúdo da disciplina. Eu conversei com os palestrantes dessa semana, lembrando que a gente tem reposição na quarta-feira, né? E devido às circunstâncias, pessoal, a baixa adesão, né, a gente preferiu, e até mesmo o nosso tempo, que ele é mais reduzido, né, aula síncrona de 1 hora, a gente preferiu, pediu para eles gravarem uns vídeos, né, então a Soninha já gravou, já coloquei lá no Moodle, o outro palestrante, Pedro, né, ele já provavelmente envia hoje também, eu vou subir para lá, tá? Então, como a gente já tinha combinado lá no início da nossa reposição, que uma vai ser nessa quarta-feira e a outra, aquele tempo a mais que a gente foi em várias aulas, né? Este módulo, ele equivale pelo módulo 7 e o módulo 8. Na aula de quarta-feira, pessoal, eu vou abrir, tá? Vocês, a parte complementar da disciplina, a síncrona, vocês já terão lá. E eu vou estar à disposição de vocês para tirar as dúvidas quanto aos exercícios, certo? Então, pessoal, eu vou ficar das 7h15 até as 8h15 para tirar as dúvidas de vocês em relação aos exercícios. Nós temos, né, os exercícios, com exceção da aula passada, que quem não estava presente na aula passada, por favor, me mande uma mensagem para a gente combinar como que vocês vão fazer isso, tá? E o envio de todos esses exercícios, eles devem ser realizados até o dia 21, às 23h59. Desculpa, no dia 20, às 23h59. Porque no dia 21 eu vou fazer a entrega dos resultados. Alexandre, não entregou até o dia 21, não vai poder entregar mais? Pessoal, se alguém, né, ficar de recuperação por não atingir a nota devido aos exercícios, cada um vale 10 pontos, aí a gente pensa nessa forma de recuperação. Mas eu acredito que a gente tem, né, 50 pontos aqui de participação, de presença de vocês. Então, eu acredito que vocês irão conseguir, né, atingir esse nosso limite, mas eu preciso muito que para que vocês atinjam esse limite, vocês respondam os exercícios. E aí, fazendo essa entrega, né, até domingo, às 23h59, eu consigo passar os resultados e fechar a nossa disciplina na segunda, dia 21. Beleza? Então, lembrando, quarta-feira, os vídeos dos palestrantes estão lá no Moodle. Eu vou abrir a sala para tirar a dúvida de vocês em relação aos exercícios, às nossas atividades avaliativas. Certinho? E na segunda-feira eu espero todos vocês aqui para fazer esse fechamento. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Podemos encerrar aqui, então? Então, Mirena, Luana, Cláudia, Ana Laura, Pedro, Larissa, teve mais gente aqui, né? Não, hoje só a gente. Achei que eu tinha visto mais gente. A André entrou, né? Mas beleza então, pessoal. Deixa aqui meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite.